Bem-vindo ao Histórias de Infidelidade. Muito obrigado pelo seu apoio. Significa o mundo para mim. Estou animado para anunciar a nossa comunidade no WhatsApp. Lá, você encontrará várias novas histórias todos os dias, narradas por diferentes vozes para manter tudo fresco e intrigante. Você também pode compartilhar suas ideias e sugestões para tornar o canal ainda mais especial. Junte-se à comunidade agora. O link está na descrição. E agora, aqui está a história de hoje. Existe amizade entre um homem e uma mulher? Ou amizade em geral? Comecei a duvidar muito depois do que tive que passar. As pessoas mais próximas da minha infância me traíram descaradamente e tentaram me convencer do contrário até o último momento. Isso me machucou muito, e eu me vinguei e acertei em cheio. Olis Thomas sentou-se perto da pequena piscina em seu quintal, observando sua esposa Tiffany e seu melhor amigo brincando nas ondas do Golfo do México. No passado, enquanto os observava se divertindo no surf, ele também se orgulhava de seus arredores, refletindo sobre como eles realizaram seus sonhos de infância. Eles escaparam dos invernos rigorosos de sua cidade natal no norte frio e agora estavam vivendo o sonho na ensolarada Flórida. No entanto, naquele dia em particular, ele não estava focado na jornada deles de sua cidade natal para este paraíso. Em vez disso, enquanto observava o casal brincar, ele sentiu uma onda de aborrecimento tomar conta dele ao se lembrar de rumores que circulavam desde o ensino médio, persistindo até o presente. Ele desconsiderou o cenário agradável e se concentrou no que realmente estava acontecendo na água e na areia. Até recentemente, ele podia dizer honestamente que amava Tim e Tiff mais do que qualquer outra pessoa na Terra. Ele havia confiado a ele sua vida, sua felicidade, até mesmo sua alma, por anos. Eles eram quase inseparáveis. Se um estava infeliz, todos estavam. Se um sofria, todos sofriam. Agora ele percebia que a confiança e o amor que ele uma vez tivera por eles estavam equivocados. Os caminhos de Olis, Tiff e Tim se cruzaram pela primeira vez no dia de sua primeira admissão no ensino médio, quando foram designados para a mesma classe. Eles imediatamente encontraram uma linguagem comum, e Olis e Tiff estabeleceram um relacionamento forte que durou pelo ensino médio e pela faculdade. Timothy, por outro lado, personificava o arquétipo de um banhista descontraído antes mesmo de ter acesso a uma praia de verdade. Desprovido de qualquer aparência de ambição, ele constantemente ostentava roupas de surfista e falava no jargão da cultura de praia, temperado com o jargão de bandidos. Embora Olis nunca tivesse testemunhado Tim usando substâncias ilegais, ele estava bem ciente de que ele tinha maus hábitos. Apesar de sua falta de motivação, Tim tinha um charme inato que atraía as mulheres para ele como um ímã, e sua aparência bronzeada e fala agradável o tornavam irresistível. Parecia que ele conseguia surpreender sem esforço quase qualquer mulher a quem prestasse atenção, demonstrando uma sede insaciável por conquista. Até recentemente, Olis acreditava que Tim estava reprimindo seus desejos, especialmente em relação à esposa de seu melhor amigo. No entanto, eventos recentes destruíram essa ilusão. 3 amigos se formaram no ensino médio juntos e se candidataram a faculdades como uma unidade, focando somente em instituições na Flórida. Seu principal critério de seleção era a localização da faculdade ou universidade, em vez de seu prestígio ou as qualificações que poderiam obter lá. Após a aceitação na mesma faculdade, eles se mudaram juntos para embarcar em sua jornada de ensino superior. No entanto, a experiência de Tim na faculdade durou pouco, pois ele foi reprovado depois de apenas um semestre, concluindo que a faculdade não era adequada para ele. Ele encontrou consolo perto das praias de Fat Myers, FL, vivendo uma existência cotidiana enquanto visitava frequentemente seus amigos durante seus anos de faculdade. Durante a permanência de Olis e Tiff na faculdade, Tim trabalhou em vários empregos de meio período nas proximidades da praia. Ele encontrou seu nicho trabalhando para uma empresa de piscinas, empresas locais de praia e uma loja de aluguel de praia próxima. Estranhamente, ele se destacou nesse ambiente, impressionando os clientes com seu comportamento de surfista descontraído enquanto os persuadia a alugar ou comprar itens. Olis especulou que o sucesso de Tim decorreu de sua capacidade de se conectar com turistas por meio de sua abordagem de vendas charmosa. O próprio Olis era empregado pelo dono da empresa de aluguel de praia, que também operava uma pequena loja de varejo e uma loja maior de aluguel de equipamentos.
Tim trabalhava principalmente na loja, que era especializada em vender equipamentos de aluguel de praia usados, junto com uma variedade de itens essenciais de praia, como cadeiras, trajes de banho, protetor solar e bebidas. Tiffany e Olise estudaram administração na faculdade, mas com focos diferentes. Tiffany se formou em marketing, enquanto Olise fez dupla especialização em sistemas de informação gerencial e administração de empresas. Após se formarem, ambos rapidamente conseguiram empregos. Olise se juntou ao negócio de aluguel de equipamentos onde Tim trabalhava, avançando rapidamente para a posição de gerente de loja e se tornando o segundo em comando do proprietário. Enquanto isso, Tiffany conseguiu um emprego vendendo roupas em uma boutique à beira-mar e logo assumiu o papel de gerente assistente. O trio trabalhava em estreita proximidade, frequentemente se vendo diariamente. Olise e Tim, sendo colegas, interagiam frequentemente ao longo do dia. Tim frequentemente mencionava a Olise que ele e Tiffany almoçavam juntos, já que seus locais de trabalho eram próximos e eles frequentemente passavam os intervalos juntos. Apesar dos rumores que circulavam sobre Tim e Tiffany, Olise escolheu ignorá-los, confiando em sua amizade de longa data. Tiffany já havia namorado Tim na juventude e determinou que ele não era um marido adequado, acabando por se casar com Olise. Olise não via razão para se preocupar, dada essa história. Além de sua predileção por mulheres e atividades de praia, Tim nutria uma paixão singular em sua vida, automóveis Mustang. Sempre que o assunto mudava para carros, ele inevitavelmente se via no meio de discussões sobre o Ford Mustang. Começando com seu primeiro carro, todos os veículos subsequentes que ele teve foram Mustangs. Depois de economizar diligentemente, ele finalmente comprou seu Mustang dos sonhos, um Shelby vermelho rubi metálico com detalhes em preto. Quando ele não estava curtindo passeios na praia ou buscando interesses românticos, seus momentos livres eram dedicados a cuidar e personalizar seu amado Mustang. Tiffany foi a primeira a acompanhá-lo em seu novo carro, e ela frequentemente se juntava a ele em passeios subsequentes. Olise relembrou os bons momentos passados com seus dois amigos mais próximos, fossem viagens de carro, acampamentos ou simplesmente saindo. Tiffany era uma presença constante em suas vidas, mas ela pertencia a Tim. Ela insistiu que eles eram apenas amigos, embora parecesse que ela desempenhava um papel mais significativo mesmo naquela época. Embora ela nunca tenha admitido ser amiga de Benefits, ficou claro que esse era realmente o caso naquela época, e talvez ainda seja. Só recentemente Olise ficou cara a cara com sua falta de respeito e infidelidade. Ocorreu-lhe que os rumores que circulavam ao longo dos anos eram de fato verdadeiros. Olise quase se arrependeu de aceitar a tarefa de entregar outro lote de andaimes alugados para um canteiro de obras quando descobriu sua traição naquele dia. Sentindo-se entediado e pressionado pelo pedido urgente do locatário, ele se ofereceu para a entrega, sem saber o que o esperava. Se ele não tivesse assumido a tarefa, ele poderia ter permanecido felizmente inconsciente por mais algum tempo, nunca confirmando que os rumores eram verdadeiros. Ao se lembrar do que testemunhou na praia, uma onda de raiva tomou conta dele mais uma vez, percebendo sua ingenuidade anterior. De repente, tudo ficou claro para ele. O dia em que sua vida entrou em uma espiral descendente foi lindo. Com os negócios lentos em uma terça-feira, ele escolheu lidar com a entrega do andaime ele mesmo em vez de pedir ao motorista para trabalhar até mais tarde. Essa decisão economizou horas extras e agradou um cliente, parecendo ser uma situação ganha-ganha na época. Mal sabia ele que isso levaria à ruína. Ele dirigiu de volta para a loja na Beach Road, passando pelos locais de trabalho de Tiffany e Timothy ao longo do caminho. Ele passou pelo pequeno prédio quase dilapidado onde Tim trabalhava, bem a tempo de testemunhar Tiffany e Tim parados na entrada e se beijando apaixonadamente. Os braços de Tim estavam em volta de sua esposa e eles ficaram ali por um longo tempo antes de entrar. Ela estava sorrindo e dando risadinhas. Assim que a porta se fechou atrás deles, ela iniciou outro beijo prolongado, dessa vez claramente tomando a iniciativa em suas próprias mãos. Tim rapidamente pendurou uma placa de fechado para almoço na porta e seguiu Tiffany mais para dentro do prédio enquanto ela ria e o puxava junto. Olise estacionou sua nova F-150 ao lado do Mustang de Tim e correu para a loja, olhando para dentro. As luzes estavam apagadas, a porta estava trancada e não havia ninguém à vista, indicando que eles estavam no depósito ou tinham saído pela porta do depósito.
Ulisses foi até os fundos do prédio e colocou uma lata de lixo sob uma janela alta e coberta de sujeira. Subindo na lata de lixo, ele começou a olhar para dentro do quarto, pegando trechos de conversas, mas incapaz de decifrá-los. Ele desceu apressadamente, colocou 2 colchões sob o jarro e então se levantou novamente. Agora ele podia ver o quarto melhor e seu mundo desabou. Lady Tiffany o traiu com seu melhor amigo. Ulisses pegou seu telefone do bolso e tirou várias fotos antes de se afastar da lata de lixo e se distanciar do prédio. A raiva o percorreu, sua mente um turbilhão de pensamentos, muitos dos quais ele lutou para lembrar mais tarde. Ele se sentiu devastado, despedaçado, à deriva, como se sua vida outrora perfeita tivesse desmoronado em meros momentos no que deveria ter sido um dia glorioso. Ao retornar ao trabalho, seu chefe percebeu sua angústia, mas Ulisses rejeitou qualquer tentativa de discussão. Tudo o que ele ofereceu foi: eu percebi que as coisas nem sempre são como parecem ou como acreditamos que sejam. Hoje descobri que estava enganado sobre algo que eu achava que sabia. Agora tenho que reavaliar toda a minha perspectiva sobre a vida. Ulisses saiu de seus pensamentos sobre a semana passada e manteve os olhos em sua esposa infiel e ex-melhor amiga, agora enredada nas ondas, traindo. Lágrimas brotaram em seus olhos quando ele ouviu os gritos alegres de Tiffany e a risada calorosa de Tim. Ele observou, criou estratégias, então abandonou seus planos apenas para formar novos. Em meio à sua contemplação, ele examinou a casa e o quintal, percebendo que sentia muita falta daquele lugar, talvez até mais do que sentia falta de Timothy, quase tanto quanto sentia falta de Tiffany. Felizmente, a perda dele seria apenas o aluguel. Ele encontrou consolo no fato de que eles não tinham economizado o suficiente para uma entrada e optaram por um acordo de arrendamento com opção de compra. Ulisses ainda estava refletindo sobre seus pensamentos quando uma Tiffany radiante correu de volta para o quintal, de mãos dadas com Tim, puxando-o junto. Ela riu e flertou, qualidades que inicialmente atraíram Ulisses para ela anos atrás. Ele adorava seu comportamento animado, seu bom humor inabalável e sua natureza afetuosa. No entanto, ele agora percebeu que deveria ter questionado sua lealdade quando ela continuou a exibir essas características com os outros, mesmo depois de ficarem noivos e casados. Ele tinha se convencido de que era inconsequente, simplesmente parte do caráter dela. Agora ele entendia que não era apenas o caráter dela, ou talvez fosse. Ela o havia traído e era infiel. Quando Tiffany se aproximou de Ulisses, ela parou, recuperando o fôlego do esforço anterior. Foi só então que ela soltou a mão de Tim. Querido, por que essa cara fria? Ela perguntou, sua voz calorosa apesar da respiração ofegante. É um dia tão lindo e estamos todos aqui juntos. O que te deixou tão para baixo? Inclinando-se, ela deu um beijo rápido nos lábios dele, que ele meio que desviou. Ah, só coisas do trabalho, Tiff. Pensando nos problemas da semana passada, ele respondeu, tentando afastar suas preocupações. Vou resolver isso em breve. Mas o que te deixou de tão bom humor? O sorriso de Tiffany vacilou um pouco quando ela olhou para Tim antes de responder. Ulisses não conseguia se livrar da sensação de que havia algo mais do que amizade naquele olhar. Embora soubesse que era o mesmo olhar que ela sempre dava a Tim, dessa vez ele sentiu um significado mais profundo. Bem, nós nos divertimos muito nadando, e agora estamos ansiosos por uma boa refeição e um tempo tranquilo juntos, ela disse. Que obra-prima culinária você planejou para nós hoje à noite? Ah, eu sou mais uma vez o cozinheiro escolhido para o grupo hoje? Parece que muitas vezes me encontro nesse papel. Acabo cozinhando mesmo quando nos reunimos na casa do Tim. Não me cai bem, não é? Ah, bem, não importa muito. Devo admitir que não pensei muito nisso porque tenho estado preocupado com meus próprios problemas. Suponho que você e Tim precisarão descobrir algo. Ou talvez possamos apenas preparar alguns sanduíches. Oh, Ulisses, como você pôde? Você sempre prepara refeições tão maravilhosas quando nos reunimos. Faz parte da diversão do fim de semana, assistir você cozinhar uma refeição deliciosa para nós e depois apreciá-la enquanto o sol se põe. Não acredito que você simplesmente ficou sentado ali e deixou a refeição escapar. Agora, o que vamos fazer?
Seus olhos brilharam quando ela agarrou a mão de Tim e se virou para Ulis dizendo, eu tenho uma ideia. Você pode gelar um pouco de vinho e pôr à mesa e Tim pode me levar para dar uma volta em seu Shelby. Nós vamos pegar alguma comida para a viagem e jantar aqui no pátio. Ouvi falar de um novo restaurante fantástico no centro da cidade e esta parece ser a oportunidade perfeita para experimentá-lo. Tiffany correu para o quarto deles e rapidamente trocou de roupa para um vestido de verão e sandálias. Ao retornar ao pátio, ela sorriu e exclamou, vamos, Tim, vamos lá. Pegando a mão dele, ela levou Tim em direção à porta da frente, onde os carros estavam estacionados. Seus olhos brilharam quando ela se virou para Ulis e comentou, provavelmente ficaremos fora por cerca de 1h30, querido. Eles precisam de tempo para preparar a comida quando chegarmos. Eu te ligo quando começarmos a voltar. Ulis ficou atônito enquanto observava a porta da frente se fechar. Ele ouviu o motor Shelby rugir, seguido pelo guincho dos pneus enquanto Tim acelerava. Ele não conseguia acreditar no que tinha acabado de acontecer. Ocorrências semelhantes já tinham acontecido antes, mas isso parecia mais óbvio, ou talvez ele estivesse apenas vendo de uma nova perspectiva. Muitas vezes, depois que Tiff brincavam de luta, um deles encontrava uma razão para eles fazerem uma tarefa juntos. Até agora, Ulis não tinha pensado muito nisso. Eles faziam essas coisas desde o ensino fundamental. Às vezes, ele e Tiff até deixavam Tim para trás naquela época. Claro, eles nunca ou quase nunca foram próximos, diferente do que Ulis agora suspeitava que Tifoid e Tim estavam fazendo. Agora que estavam casados, eles não precisavam sair escondidos se sentissem vontade. Eles simplesmente se desculpavam e iam para o quarto, ou esperavam até que Tim fosse embora e fossem para a cama. Ulis suspirou enquanto voltava para o pátio e se recostava em sua cadeira, trazendo seu copo e garrafa de Balvenie com ele. Ele não se preocupou em gelar o vinho ou preparar a mesa com pratos e talheres. Ele permaneceu parado mesmo depois de 1h30, apesar do chamado risonho de Tiffany anunciando seu retorno iminente. Quando o casal finalmente chegou, quase 2 horas depois, ele ainda estava sentado, tendo se levantado apenas para urinar no quintal, com sua única atividade durante a ausência dele sendo beber. A risada de Tiffany encheu o ar quando ela e Tim entraram na casa, seus passos barulhentos ecoando pelos cômodos enquanto eles seguiam para a cozinha. Quando Tiffany saiu para o pátio, sua conversa cessou abruptamente, refletindo sua parada repentina. Observando a mesa intocada, Tiffany se virou para Ulis com uma mistura de surpresa e frustração. Ulis, o que diabos você andou fazendo? Pensei que você fosse gelar o vinho e pôr a mesa enquanto estávamos fora. Parece que você não se mexeu 1 centímetro desde que saímos. O que está acontecendo com você hoje? Apresse-se e prepare a mesa para que possamos comer. Estamos morrendo de fome. Ulis olhou para Tiffany com uma mistura de tristeza e contenção, abstendo-se de qualquer resposta verbal. Sua aparência desgrenhada dizia muito. Seu cabelo desgrenhado, lábios inchados e a evidente falta de sutiã por baixo de sua blusa fina sugeriam um encontro íntimo recente. Ele tinha certeza de que ela estava usando um quando eles saíram. No entanto, quando eles foram pegar comida para a viagem, seu comportamento geralmente educado foi substituído por um que sugeria atividade violenta recente, ou para ser mais preciso, traição. Tiffany não deu atenção à expressão sombria de Ulis. Em vez disso, ela continuou a repreendê-lo por não estar preparado para comer quando eles retornaram. Enquanto isso, enquanto ela direcionava sua frustração para Ulis, Tim silenciosamente colocou a refeição na mesa, evitando o contato visual. Ulis examinou os dois antes de se levantar silenciosamente e recuar para a cozinha. Ao retornar, ele carregou apenas seu próprio prato e utensílios, servindo-se rapidamente antes de Tiffany voltar para dentro de casa para pegar pratos e talheres para ela e Tim. Mais uma vez ela o criticou por não ter arrumado a mesa para todos eles. Ulis olhou para ela e respondeu, escute, estou exausto e faminto. Vocês dois conseguiram pegar seus próprios talheres na cozinha. Não seria muito trabalhoso para você trazer seus próprios utensílios e pratos. É por isso que deixei você fazer isso. Ele voltou sua atenção para sua refeição.
Depois de encher seu prato, Tim sentou-se em frente a Olise e deu algumas mordidas antes de expressar: Cara, essa situação é totalmente injusta. Por que você está sendo tão duro conosco? Você nem cozinhou, e agora está agindo como um hipócrita depois que saímos para pegar uma comida decente e você nem ajuda a servir. Isso não é nada do seu feitio, cara. Somos amigos. Você precisa me apoiar aqui, me dar uma mãozinha, sabe? Seu parceiro é realmente ótimo, e sua falta de assistência é bem desrespeitosa, sabe? Olise olhou para Tim, sentindo uma onda de raiva. Então, ele desviou o olhar para Tiffany, que parecia culpada antes de retornar sua atenção para Tim. Tiffany evitou o contato visual, concentrando-se em seu prato, tentando ignorar a tensão entre os dois homens. Olise se dirigiu a Tim, dizendo: Sabe, Tim, não consigo entender por que minhas ações em minha própria casa preocupam você, cara. Eu entendo que você está acostumado a eu pagar a conta e cuidar de tudo quando estamos juntos, mas as coisas vão mudar. Pretendo aproveitar meus fins de semana assim como você e Tiff fazem. Isso significa que não serei mais sua assistente pessoal. Está na hora de você começar a carregar seu próprio peso por aqui, cara. Tiffany soltou um suspiro surpreso e olhou para Olise. Olise encontrou o olhar da esposa e comentou: Qual é o problema? Algum problema, querida? Bem, é só que, você sabe, Tim não ganha o suficiente para cobrir sua parte quando saímos juntos. Ele mal consegue pagar o carro e o aluguel. Nós sempre apoiamos um ao outro. Por que mudar as coisas agora? Deixe-me pensar. Somos todos adultos aqui, certo? Todos nós trabalhamos e somos responsáveis por nós mesmos e nossas escolhas. Não é assim? Tiff sussurrou. Sim. Exatamente. Então, se estamos juntos, devemos apoiar uns aos outros. Mas quando estamos separados, devemos cuidar de nossas próprias despesas. Normalmente, os hóspedes se oferecem para ajudar em uma casa, mas não são obrigados ou esperados a fornecer comida para o anfitrião. Percebi que sempre que nos reunimos, você e Tim se divertem enquanto eu cuido da cozinha, do serviço e da limpeza. E também esperam que eu pague a conta das compras. Isso não parece uma parceria igualitária para mim. E estou cansado do desequilíbrio e da injustiça. Nem é preciso dizer que a noite se transformou em uma série de amargura, acusações e emoções ofendidas. Olise não estava pronto para contar aos outros dois porque ele tomou uma posição firme em seu relacionamento de amizade, mas eles sentiram seu desgosto. Nas 2 semanas seguintes, ele dedicou o máximo de tempo possível para observar Tiffany e Timothy. Toda semana ele repetidamente testemunhava suas infidelidades 2 vezes durante uma semana e 3 vezes durante a próxima. Ele até conseguiu capturar seus encontros durante o horário de trabalho. De acordo com suas observações, Tiffany e Timothy pareciam passar mais tempo em um relacionamento um com o outro do que Olise e Tiffany antes que ele descobrisse sobre o caso deles. Acontece que Tiffany estava prestando mais atenção em Timothy do que em Olise. Durante a segunda semana, na sexta-feira, Olise entrou no escritório do proprietário e propôs: Senhor, estive analisando alguns números durante meu tempo livre na semana passada. Acredito que temos o potencial de aumentar significativamente os lucros fechando a loja e a unidade de aluguel de praia e deixando Tim ir. O Sr. Tompkins lançou um olhar penetrante para Olise e franziu a testa antes de responder: Pensei que Tim fosse seu amigo, Olise. Por que você está sugerindo que fechemos a loja dele e demitimos seu emprego? Há ocasiões em que poderíamos nos beneficiar de uma mão extra aqui no centro de aluguel. Contratar outro funcionário não seria uma opção preferível a simplesmente fechar a outra loja e deixar seu amigo ir? Em certas circunstâncias, acredito que pode ser uma decisão mais favorável, mas nesta situação específica seria contraproducente, senhor, disse Olise, inclinando-se para a frente enquanto entregava ao Sr. Tompkins uma cópia de seus números antes de prosseguir com seu argumento. Tenho várias justificativas para minha recomendação, senhor. Primeiro, a loja em si. Durante os meses de pico turístico, ela próspera e contribui significativamente para nossos lucros, mas na baixa temporada ela mal cobre suas despesas operacionais.
Se limitarmos sua operação de meados de abril a meados de setembro, capturaríamos 89% de seus lucros anuais. Minha sugestão é alugar ou vender o prédio e o lote. Alternativamente, se isso não for viável, proponho operar a loja apenas durante o período de abril a setembro. Forneci números para cada cenário. Vender ou alugar o prédio nos permitiria alocar parte do lote para uma loja móvel sazonal, aumentando significativamente os lucros ao fatorar a entrada de arrendamento. Além disso, vender o prédio reforçaria nosso lucro líquido, permitindo-nos investir em outros equipamentos para fins de aluguel ou aumentar a renda de juros. Por fim, acredito que manter o emprego de Tim impactaria negativamente o negócio devido às suas circunstâncias pessoais e hábitos de trabalho. Oli se inclinou e empurrou o envelope sobre a mesa para o Sr. Tompkins antes de continuar a conversa. Ele declarou: descobri que várias vezes Tim fechava a loja durante o horário comercial para atender às suas necessidades com uma mulher no depósito. Como resultado, ele está, de fato, roubando da empresa, continuando a receber seu salário por esses períodos. Nas últimas 2 semanas, registrei 7 incidentes semelhantes quando a loja ficou fechada por quase 1 hora no final da tarde. Esses fechamentos ocorreram fora do horário de almoço programado. Esses fechamentos não autorizados tiveram um impacto negativo no negócio devido a potenciais vendas e aluguéis perdidos que permanecem desconhecidos. Além disso, não posso continuar a trabalhar com ele. Senhor, não estou dando um ultimato, mas se ele continuar empregado, procurarei emprego em outro lugar. O quê? Não acredito que você disse isso. Vocês, Tim e Tiffany, foram amigos. Não, mais do que amigos pela maior parte de suas vidas. Sim, acho que éramos, pelo menos na superfície. Recentemente percebi que as coisas não são como eu pensava. Tim não é realmente meu amigo, e Tiffany não será minha esposa por muito mais tempo. O conteúdo deste envelope explica por que estou dizendo essas coisas, senhor. O Sr. Tompkins franziu a testa e abriu o envelope depois de dar a Olis um olhar duro. Quando viu a primeira foto, ele respirou fundo. Ele olhou rapidamente para as outras fotos, então olhou para Olis. Filho, estou sem palavras. Entendo sua relutância em trabalhar com Tim, e até entendo suas dúvidas sobre Tiffany continuar sendo sua esposa por muito mais tempo. O que me deixa perplexo, no entanto, é sua decisão de fechar o negócio de aluguel de praia. Não posso deixar de me perguntar se é uma jogada empresarial sensata ou simplesmente um ato de retaliação. Olis encontrou o olhar do chefe e suspirou antes de responder. Bem, senhor, eu estava com medo de que você pudesse ver dessa forma. Não vou negar que o que aconteceu entre Tiff e Tim influenciou minhas decisões, mas acredito que qualquer contador apoiaria minha recomendação. Proponho que façamos com que nossa empresa de contabilidade revise meus cálculos, mas estou confiante de que eles se alinham com os melhores interesses do negócio. De acordo com minha análise, a loja só rende lucros marginais anualmente, e o capital investido nela poderia ser utilizado de forma mais eficaz em outro lugar. Com base em meus cálculos, o negócio contribui com uma média de apenas $600 por mês para nosso lucro líquido. Alugar o prédio ou investir o preço de venda em outro lugar provavelmente renderia retornos muito maiores. A empresa de contabilidade que apoiou a avaliação de Olis da propriedade à beira-mar apresentou números ainda mais severos do que Olis, quando todos os fatores foram considerados. As operações contínuas do negócio resultaram em um prejuízo líquido devido à supervisão de depreciação e seguro de Olis em seus cálculos. Com a loja fechada e Tim demitido, Olis agiu no dia de sua demissão instruindo seu advogado a entregar os papéis do divórcio a Tiffany. Ele passou a manhã se mudando de sua casa alugada para um apartamento próximo, convenientemente perto de seu local de trabalho. Apesar de estar de volta ao trabalho na loja, ele relutantemente atendeu uma ligação de Tiffany, sentindo a necessidade de abordar a conversa iminente. Ele sentiu um nó no estômago ao cumprimentar Tiffany. Ei, Tiffany, o que houve? Prevendo que ela começaria um discurso sobre o divórcio, ele ficou surpreso quando ela questionou: você sabia do que está acontecendo? Por que você não nos informou que Brad Mr. Tompkins iria fechar a loja da praia e dispensar Tim? Achei que éramos todos próximos. Como você pôde permitir isso?
Você não poderia tê-lo persuadido a realocar Tim para o seu local de trabalho? Tim já estava lutando com o aluguel e as prestações do carro antes, e agora ele ficou sem nada. Eu o ofereci para ficar conosco até que ele se recuperasse. Você pode sair do trabalho mais cedo e ajudá-lo com a mudança? Não, acho que não. O Sr. Tompkins e eu visitamos a loja várias vezes durante o horário de funcionamento apenas para encontrá-la fechada. Tim não estava à vista, a loja mal estava empatando, então ele tomou a decisão de fechá-la. Quanto a ajudar Tim a se mudar, isso está fora de questão. Tenho que ir agora. Cerca de 30 minutos depois, Tiffany ligou novamente. Desta vez, Ulysse pegou o telefone com relutância, arrependendo-se imediatamente. Assim que Tiffany ouviu a voz dele, ela explodiu em gritos. Ulysse, como você pôde? Você fez com que Tim fosse demitido? E agora você está se divorciando de mim? Como você pôde fazer isso? Estamos juntos há tanto tempo e de repente você está nos cortando da sua vida, assim, do nada? Bem, Tiff, como você pôde me trair? Como você pôde estar com Tim e não esperar que eu deixasse você e ele? O quê? Eu nunca te traí. Eu nunca traí e nunca trairia. O que te fez pensar isso? Talvez porque eu tenha fotos suas e do Tim juntos? Talvez porque eu vi você beijando ele e deixando ele te tocar. Talvez seja por isso que eu pensei que você estava me traindo? Ulysse, eu nunca dormi com ninguém, nem uma vez. Então o que você fez quando Tim estava com você? Não foi isso que eu acho que foi e o que as evidências mostram? Bem, eu acho que essa é uma maneira de ver, mas eu prefiro acreditar que estávamos expressando nosso amor assim como você e eu fazemos. Oh, Ulysse, como você pôde? Ulysse, eu pensei que você tivesse entendido. Sempre fomos só nós três. Sempre estivemos juntos. Você sabe disso. Você sabe desde a escola primária que eu amei vocês dois profundamente. Vocês dois confessaram seu amor por nós. Para mim e um para o outro. Ulysse, você sempre soube que Tim e eu compartilhamos algo especial, assim como você e eu. Você não está pensando seriamente em se divorciar de mim por causa de Tim, está? Querida, eu te amo. Eu também amo Tim. Eu sempre soube que seria casada com você. O tempo é essencial para nossa felicidade e nós somos essenciais para a dele. Se você amava Tim o suficiente para ser íntima dele, por que se casou comigo? Bem, você era mais estável. Você pode dar um suporte melhor para as crianças quando as tivermos. Tim não consegue nem pagar suas próprias despesas, mas ele é especial. Nós três formamos uma ótima equipe e seremos maravilhosos com as crianças quando elas vierem. Tim pode transmitir lições de vida e amor pela vida a elas. Eu posso nutrir e cuidar delas e você pode incutir nelas responsabilidade e uma forte ética de trabalho. Você não vê? O que temos cria uma unidade perfeita. Quando Tim fica aquém financeiramente, você pode cobrir isso e todos nós vivemos melhor, assim como vivemos agora. Não, Tiffany, eu não vejo. Acho que nunca vi de verdade o que estava acontecendo. Adeus, Tiffany. Ulysse bateu o telefone e ficou ali, fervendo. Ele estava tão bravo que tremia, seu rosto vermelho. Ela praticamente admitiu ter se envolvido com os dois o tempo todo, até mesmo usando a renda conjunta para ajudar a pagar as contas de Tim. Droga! Como ele pôde estar tão enganado, tão alheio? Não é de se espantar que Tiffany imediatamente tenha oferecido a Tim para morar com ela após o divórcio. No entanto, Tim ainda teve dificuldade para pagar o carro. 2 meses depois, ele entrou na loja à tarde da noite. Ulysse, pretendendo expulsá-lo, aproximou-se dele na porta. Antes que Ulysse pudesse falar, Tim implorou: Ei, você tem que me ajudar, cara. Eles estão ameaçando tirar meu carro de mim. Não posso deixar isso acontecer. Tiff pagou mês passado, mas agora estamos quebrados. Você pode me emprestar algum dinheiro, cara? O quê? Você está dormindo com minha esposa, provando que nunca foi meu amigo, e agora tem a coragem de vir aqui pedir dinheiro pelo seu carro? Saia daqui, rápido. Ei, cara, que tipo de hostilidade? Sim,
Eu dormi com sua esposa, mas você também dormiu com a minha. Era como se ela estivesse com nós dois, sabe? Decidimos que você não se importava. Mas agora a situação mudou. Sempre fomos amigos e nos apoiamos. Preciso muito da sua ajuda agora, cara. Podemos discutir todas essas questões depois. Oli sorriu e sugeriu, sabe, talvez eu possa ajudar você com isso, Tim. Deixe-me terminar meu turno, e então podemos ir ao seu banco e resolver isso. O rosto de Tim se iluminou de esperança quando ele respondeu. Isso é incrível, cara. Eu sabia que podia contar com você. Ao chegarem ao banco onde o empréstimo do carro de Tim estava retido, eles pediram para falar com um agente de empréstimo. Uma vez sentados, Olise explicou a situação, dizendo, entendo que você tem um empréstimo para o Mustang de Tim Redding. Ele está atrasado, e você está considerando a retomada de posse. Estou disposto a assumir os pagamentos para evitar isso. Isso seria aceitável? O agente de empréstimo hesitou, levando Tim a interromper, espera aí. Eu nunca disse que estava desistindo do meu carro, cara. Só preciso de um empréstimo para cobrir os pagamentos. Percebendo a confusão, Oli se virou para Tim e disse, deixe-me esclarecer, Tim. Estou simplesmente transferindo o empréstimo e o carro para meu nome para que eu possa administrar os pagamentos e resolver esse assunto. Eu cuido das contas, e você não terá que se preocupar com problemas de crédito. Tim relaxou e concordou, dizendo, isso parece ótimo, cara. Vamos lá. O agente de empréstimo reuniu os detalhes de Olise e conduziu uma verificação de crédito. Ao concluir o processo, ela sorriu e garantiu, não deve haver nenhum problema com você assumindo os pagamentos do carro do Sr. Redding, Sr. Thomas. Além disso, posso cuidar da papelada para que o novo pedido de título seja enviado ao Estado. Deixe-me preencher alguns formulários e reunir algumas assinaturas e resolveremos tudo. Com isso, ela rapidamente foi até um depósito para pegar os documentos necessários. Depois que ela saiu, Tim sentou-se e virou-se para Olise, perguntando, o que houve com a mudança do título para seu nome, cara? Não posso me dar ao luxo de perder minha carona. Relaxa, Tim. Já que estou assumindo os pagamentos para você, é necessário transferir o título para o meu nome para garantir que tudo esteja legal. Você sabe como os bancos e o governo são. São as regras deles ou nada. Tim relaxou mais uma vez e expressou, sabe, eu não entendo nada do que eles estão dizendo ou fazendo de qualquer maneira. Eu só estava preocupado com minha carona, mas estamos bem. Cerca de 45 minutos depois, Tim transferiu a propriedade de seu carro para Olise, que liquidou o valor em atraso. Quando entraram na caminhonete de Olise, Tim voltou ao seu estado normal. Olise lutou para conter sua frustração. Ao retornar à loja, Tim ansiosamente pulou da caminhonete e correu para o lado do motorista. Sorrindo, ele sugeriu, ei, ganhei uma planta ótima ontem. Vamos fumar alguns girassóis e comemorar. Tenho um estoque no carro. Não posso fazer isso agora, Tim. Preciso terminar de resolver a papelada do seu carro. Certo, legal. Achei que tínhamos acabado com isso. Apresse-se para eu não perder, cara. Te vejo mais tarde, cara. Tim acendeu um girassol antes de sair do estacionamento. Olise fez o mesmo, então desviou para o DMV para concluir a transferência do título do carro de Tim. Olise ficou exultante com seu engano bem-sucedido, quase dançando enquanto rapidamente concluía a transação, pagava as taxas e saía do prédio com um sorriso. 2 semanas depois, Olise recebeu os papéis finais do divórcio pelo correio. O processo de divórcio foi relativamente indolor. Tanto Tiffany quanto ele ganhavam quase a mesma quantia, então não havia pensão alimentícia envolvida, e suas economias eram mínimas. Cada um deles manteve seus próprios veículos e pertences pessoais sem qualquer aborrecimento. Olise removeu seu nome do contrato de locação da amada pequena casa de praia que eles compartilhavam, libertando-se de Tiffany. No entanto, ele não conseguia deixar de sentir falta daquela casa, assim como da companhia. Tarde da noite de sábado ou melhor, no início da manhã de domingo após receber o decreto, Olise foi em uma das bicicletas de praia alugadas até sua antiga residência.
Ele destrancou a porta com cautela, aliviado por Tiffany não ter trocado as fechaduras ou pedido a chave de volta. Ao entrar silenciosamente na casa, ele notou as chaves do Mustang sobre a mesa, exatamente como ele esperava. Rapidamente ele as pegou, mas então a curiosidade o atingiu. Ele se perguntou onde o molho extra de chaves poderia estar. Verificando o armário onde Tiffany sempre guardava sua bolsa, ele encontrou ouro. Havia um chaveiro de Mustang preso ao chaveiro dela. Ele não hesitou em pegá-lo antes de sair de casa tão silenciosamente quanto havia entrado. Oli se aproximou do Mustang estacionado na entrada da garagem e abriu a porta. A parte complicada estava prestes a começar. Ele precisava movê-lo sem chamar atenção. Ligar e dirigir esse carro sempre foi uma tarefa barulhenta. Ele estremeceu quando o motor rugiu para a vida, embora não pudesse negar que soava fantástico. Silenciosamente, ele deu marcha ré para sair da garagem e dirigiu pela rua em direção à sua casa. Ele planejava retornar com sua caminhonete mais tarde para recuperar a motocicleta que havia pilotado, antecipando alguma excitação. Depois do almoço de domingo, Ulisses recebeu uma ligação frenética de Tim. Ele falou tão rápido que Ulisses teve dificuldade para acompanhar. Ulisses, cara, é horrível. Alguém roubou minha carona, cara. Preciso da sua ajuda, cara. O que eu vou fazer? Relaxa, Tim. Calma. Não há nada que eu possa fazer, Ulisses respondeu calmamente antes de desligar, recostando-se na cadeira com um sorriso satisfeito. A essa altura, Tim já havia conseguido um emprego de meio período em uma empresa de piscinas. Na semana seguinte, Ulisses criou o hábito de passar de carro pelo endereço da empresa na hora em que Tim terminava o trabalho. Finalmente, na quinta-feira, ele pegou o Tim entrando no carro de Tiffany depois do trabalho. Ulisses sorriu para si mesmo e buzinou enquanto passava pelo casal. Apesar do barulho do motor, ele ainda conseguia ouvir o grito de raiva de Tim. Ulisses acelerou antes que Tiff pudesse reagir. Na manhã do sábado seguinte, Ulisses estava polindo o Shelby quando um carro da polícia da cidade entrou no estacionamento atrás dele. Um policial se aproximou e perguntou: "Você é Ulisses Thomas?" "Sim, policial, sou eu." "Há algo errado?" "Este é seu veículo, senhor?" "Sim, é." Ulisses riu, acrescentando: "Bem, mais ou menos." O policial ficou tenso e olhou para Ulisses enquanto continuava. "Tecnicamente, é meu e do banco. Posso ver seu registro e comprovante de seguro, por favor, senhor?" "Claro, por favor, espere um momento." Ulisses abriu a porta, procurou no porta-luvas e recuperou os documentos solicitados. Entregando-os ao patrulheiro, ele perguntou novamente: "Algum problema, policial?" "Só preciso de um momento, senhor." O policial retornou ao seu carro de patrulha e procedeu a verificar as informações. Depois de alguns minutos, ele devolveu a papelada para Ulisses, explicando que recebemos um relatório de um senhor Timothy Hidden afirmando que seu veículo foi roubado. O número de identificação do veículo que ele forneceu corresponde a este. Ele mencionou ter visto você dirigindo e solicitou sua recuperação. No entanto, seu registro e os registros do DMV confirmam a propriedade. Poderia esclarecer esse assunto, senhor? Ulisses sorriu e descansou contra o carro na sombra. Ele explicou que o Sr. Hidden era o antigo dono deste veículo, mas não conseguia manter os pagamentos em dia. Concordei em assumir os pagamentos para garantir que seu crédito permanecesse intacto. Visitamos o banco onde assumi seu empréstimo e obtive a propriedade do veículo. Francamente, não tenho certeza de qual é o problema dele, mas suspeito que ele pode ter estado sob influência quando fizemos o acordo ou quando ele se reportou a você, senhor. Costumávamos ser amigos próximos, mas depois do meu divórcio da minha esposa, ele ficou do lado dela, e nosso relacionamento não é tão forte quanto antes. No entanto, eu permiti que ele continuasse usando o veículo por 2 semanas antes de recuperá-lo de sua residência. Acredito que foi tempo suficiente para ele fazer arranjos alternativos de transporte. Eu entendo. Então você está sugerindo que ele pode estar usando substâncias ilegais e tentando envolver a polícia por causa do seu divórcio? Não, senhor. Não posso falar sobre os sentimentos dele sobre o nosso divórcio, nem me importo particularmente.
Eu só queria dizer que substâncias ilegais poderiam possivelmente explicar seu esquecimento sobre vender um carro. Entendido, senhor. Peço desculpas por qualquer inconveniente. Na tarde de domingo, Olise estava descansando na piscina quando Tiffany e Tia apareceram de repente. Eles rapidamente viraram sua cadeira, fazendo-o cair no concreto escaldante. Tia exigiu: "Por que você pegou meu carro, cara? Preciso dele de volta. Dê-me as chaves." Olise respondeu: "Você procurou minha ajuda, lembra? Eu o ajudei a sair da nossa amizade passada e de uma pitada de culpa pelos seus problemas. Você transferiu o carro para mim para evitar a retomada de posse. Agora, tem um passeio elegante, embora não seja um F154X4. É bem chamativo, sabe? Parece uma troca justa. Nós dois ainda temos carros legais, só que diferentes. Eu até comprei um Mustang para minha esposa. Eu diria que fiquei com a melhor parte do negócio. Pelo menos meu carro não vai me trair e fugir com outra pessoa sem meu consentimento." Tiffany soltou um grito agudo antes de ficar em silêncio, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Tia olhou para Olise brevemente, comentando: "Isso é muito duro, cara." Olise encontrou o olhar deles e respondeu: "É assim mesmo. Agora saiam antes que eu envolva as autoridades. Não quero mais nenhum de vocês por aqui." Esse é o fim da história. Escreva sua opinião nos comentários sobre essa história. Será interessante para nós lermos. Além disso, não esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal para não perder histórias novas, igualmente interessantes e emocionantes. Boa sorte! Obrigado por assistir até o final. Se você gostou da história, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Certifique-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma nova história. Adoraria saber o que você achou da história. Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. E não se esqueça de se juntar à nossa comunidade no WhatsApp para ainda mais histórias todos os dias. O link está na descrição. Te vejo lá!